O céu, que sempre ressoava com cânticos de alegria e glória, estava mergulhado em um silêncio absoluto. Não um silêncio qualquer, mas um silêncio denso, sufocante, carregado de uma dor inimaginável e uma preocupação que ecoava em cada coração angelical. Os anjos, que normalmente entoavam hinos de louvor e se alegravam incessantemente na presença de Deus, permaneciam quietos. Seus olhares, fixos na terra, estavam repletos de uma tristeza profunda e um espanto que os paralisava. Jesus, o Filho de Deus, estava prestes a morrer. Ele não era apenas um homem. Era o primogênito do próprio Criador do universo, aquele que havia tecido as estrelas, moldado os mares, soprado vida nos animais e formado o ser humano do pó da terra. E agora, ele estava sendo humilhado, brutalmente espancado e arrastado em direção à morte, numa cruz. Miguel, o comandante das hostes angelicais, estava parado. Sua espada cintilava, firme em sua mão, mas ele não podia brandi-la. Ele sabia que Jesus tinha todo o poder para se libertar daquele tormento a qualquer instante, mas o filho não havia pedido por ajuda. Miguel, deixe-nos ir, imploravam os anjos, seus rostos contorcidos em agonia. Queremos descer à terra e protegê-lo. Mas Miguel respondia apenas com um olhar que refletia a mesma dor que sentiam, mas também uma obediência inabalável à vontade do Pai. Lá no trono do céu, o Pai observava tudo. Ele amava o Filho com um amor que transcende qualquer compreensão humana, mas também amava profundamente a humanidade. E por esse amor infinito, permitiu que Jesus passasse por toda aquela agonia, não porque não pudesse intervir, mas porque sabia que aquele sofrimento traria salvação para incontáveis almas. Um anjo ajoelhou-se diante do Pai, e sua voz, embargada pela tristeza, perguntou: Senhor, por que o Senhor permite que isso aconteça? Ele é perfeito. Ele é santo. E o Pai respondeu com apenas algumas palavras, mas que ecoaram com poder e significado: porque eu os amo. Na terra, os soldados já preparavam os pregos. A multidão, ensandecida, gritava. Os discípulos choravam, desolados. E Jesus, com os braços abertos, não estava sendo derrotado. Ele estava vencendo, mas não com força, e sim com amor. Os anjos aguardavam apenas uma ordem do Pai, um único sinal. Se Deus dissesse uma palavra, eles desceriam como relâmpagos para defender o Filho. Mas o Pai disse: não. Os anjos entenderam. Aquele sacrifício era necessário. A salvação das pessoas só viria através do sangue de Jesus, e não da força ou da intervenção dos céus. O tempo parecia se arrastar, mover-se em câmera lenta naquele dia. No céu, os anjos estavam presos entre a dor lancinante e a fé inabalável. Eles acreditavam no plano do Pai, mas não conseguiam compreender por que tinha que ser tão excruciante. Um dos anjos mais jovens, com os olhos marejados de lágrimas, aproximou-se de Miguel. Por que ele não se defende? Porque permite que zombem dele. Ele é o rei. É o filho do Deus vivo. Miguel olhou para ele com seriedade, mas respondeu com uma calma que contrastava com a angústia ambiente, porque ele ama mais que nós jamais conseguiremos entender. Na terra, Jesus era levado pelas ruas tortuosas de Jerusalém. Suas costas estavam dilaceradas pelos açoites. A coroa de espinhos apertava sua cabeça e o sangue escorria por seu rosto. As pessoas riam, cuspiam e zombavam, chamando-o de forma desdenhosa. Mas ele não respondeu com raiva. Seu olhar, em meio a toda aquela crueldade, era de pura compaixão. Os anjos observavam cada detalhe, cada injúria. Se pudessem, desceriam em um piscar de olhos. A força de um único anjo era suficiente para destruir um exército inteiro. Mas sabiam que não podiam fazer nada, porque o silêncio do céu naquele momento era também a mais profunda obediência. Lá no alto, o Pai continuava observando. Não virou o rosto. Ele viu cada golpe, ouviu cada palavra cruel, sentiu cada lágrima derramada. Mas permaneceu firme, porque o seu amor pela humanidade era tão imenso que permitiu que o seu próprio filho passasse por tudo aquilo por mim, por você, por todos nós. Um anjo mais velho falou aos outros: lembrem-se das palavras do filho. Ninguém tira minha vida. Eu a dou voluntariamente. Sim, Jesus não estava perdendo a vida. Ele a estava entregando por amor. Enquanto isso, no mundo espiritual, os demônios se agitavam. Eles pensavam que estavam vencendo. Viam Jesus ferido, fraco, e achavam que o plano de Deus estava falhando miseravelmente. Mas não entendiam que aquela cruz era, na verdade, uma armadilha santa, tecida de amor, onde o mal seria derrotado de uma vez por todas. Os anjos, mesmo cheios de uma vontade incontrolável de agir, permaneceram de pé, parados, com os olhos fixos no Filho. Era o momento mais difícil para eles: ver e não agir, sentir e não intervir, chorar em silêncio. Um som suave ecoou no céu.
Não era uma melodia, era o pulsar do coração do Pai, batendo forte por seus filhos na terra. Um coração ferido, sim, mas pleno de propósito eterno. Lá embaixo, Jesus caiu com o peso esmagador da cruz. Um homem, chamado Simão, foi forçado pelos soldados a ajudá-lo. Os anjos olharam para aquilo com gratidão. Alguém, mesmo sem compreender totalmente, estava dividindo o fardo com o Salvador. Naquele momento, o céu aprendeu algo novo, mesmo com toda a glória, poder e perfeição que existiam ali. Foi na terra, em meio ao sofrimento mais atroz, que o amor de Deus brilhou com a sua luz mais intensa e poderosa. E os anjos entenderam. Não era fraqueza, era amor em sua forma mais sublime. As pedras das ruas de Jerusalém estavam manchadas de sangue. Era o sangue do Filho de Deus. Cada passo que Jesus dava era um gesto de amor deliberado. Ele sabia para onde estava indo. Sabia que cada metro era um metro mais perto da cruz. Mas ele continuava, firme. Os anjos assistiam a tudo com os olhos marejados. Nunca tinham visto o céu tão silencioso, ao mesmo tempo tão cheio de glória, porque o que Jesus estava fazendo não era apenas difícil, era sagrado. Alguns anjos seguravam suas próprias espadas com força. Não conseguiam compreender como o pecado dos homens podia ser tão cruel. E, ainda assim, Jesus não amaldiçoava ninguém. Pelo contrário, cada olhar só parecia dizer: eu estou fazendo isso por vocês. Enquanto caminhava, Jesus via rostos conhecidos na multidão. Alguns choravam em segredo, outros olhavam com pena, medo ou vergonha. Muitos viraram o rosto, poucos permaneceram. Entre eles estava Maria, sua mãe. Os olhos dela se encontraram com os dele. Não foram precisas palavras. O amor que ligava os dois era profundo demais. Ela sabia quem ele era. Sabia que aquele menino que ela embalou nos braços era o próprio filho do Deus vivo. Mas agora, vê-lo naquele estado, seu coração parecia rasgar-se por dentro. Ao lado de Maria estava João, o discípulo amado. Mesmo jovem, ele permaneceu ali, não fugiu. Seu olhar era de dor e de fidelidade inabalável. Os anjos observaram aquela cena e se emocionaram profundamente. Em meio a tantos que abandonaram Jesus, havia ainda aqueles que ficaram, poucos, mas verdadeiros. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, o Monte da Caveira, os soldados começaram a preparar a cruz. Os anjos se agitaram no céu. Era o momento mais cruel, a culminação da dor. E, ainda assim, ninguém podia fazer nada. Jesus deitou-se na madeira por vontade própria. Ninguém o forçou. Ele estendeu os braços, mostrando que sua entrega era total. E então, os pregos. Cada martelada era sentida também no céu. Os anjos apertavam as mãos, queriam descer, parar tudo, libertar o filho. Mas o pai não disse nada, porque ainda era preciso que o plano continuasse. A salvação ainda não estava completa. O céu inteiro se curvou em silêncio, não por derrota, mas por profunda reverência. Porque o Cordeiro de Deus estava sendo imolado. O sacrifício mais puro e perfeito estava acontecendo. Jesus foi erguido na cruz. O sangue escorria, o corpo tremia, mas os olhos dele ainda transmitiam paz. Era como se ele dissesse ao mundo: eu vim para isso. Eu estou aqui porque amo vocês. Os demônios começaram a festejar. Eles riam, achando que tinham vencido, mas estavam cegos. O que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória da história. Os anjos sabiam disso. Mesmo sofrendo, eles tinham fé. Sabiam que aquela cruz era a chave, que o sangue derramado ali libertaria gerações, que o silêncio do céu era parte de um grito maior que viria depois, o grito da ressurreição. Mas por enquanto, tudo estava em silêncio, e Jesus, pendurado na cruz, continuava amando. As horas se passaram, o céu escureceu, o sol que brilhava com força se escondeu, como se não quisesse ver tamanha dor. A terra tremeu. O silêncio se tornou pesado, quase palpável. Algo muito grande estava acontecendo. Jesus estava ali, pendurado entre o céu e a terra. Cada respiração era difícil. Cada palavra exigia esforço sobre-humano. Mesmo assim, ele falou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Os anjos se emocionaram com essas palavras. Mesmo ferido, ele ainda pensava nos outros. O amor dele não tinha limites. A dor aumentava, o corpo estava fraco, mas o espírito estava firme. Ele sabia que estava perto do fim, ou melhor, do começo de tudo. E então Jesus disse: está consumado. Naquele instante, os anjos entenderam. Agora o Pai havia dito sim. Sim para a salvação. Sim para a vitória sobre o pecado. Sim para a vida eterna a ser oferecida a todos. Jesus entregou o Espírito e morreu. Mas não foi uma morte comum.
Foi uma entrega, um sacrifício perfeito, um pagamento completo. O céu chorou, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O caminho até Deus estava aberto. Os anjos que haviam se contido por tanto tempo agora se ajoelharam, não por tristeza, mas por adoração. Eles sabiam que, mesmo em silêncio, haviam presenciado o momento mais importante da história do universo. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. 3 dias depois, ele ressuscitaria com glória. Mas essa é outra história. Hoje, o céu continua olhando para a terra, e o mesmo amor que segurou os anjos naquela hora continua chamando corações até hoje. Se essa história falou com você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai acompanhar muitas outras histórias emocionantes da Bíblia, contadas com profundidade, clareza e fé. Deixe nos comentários o que achou e qual personagem ou história você gostaria de ver a seguir. Até a próxima! E lembre-se, o céu ainda está olhando por você.